Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje nós estamos na 16ª semana de trabalhos remotos e iremos trabalhar hoje com os problemas urbanos no Brasil. Já tem algumas aulas que estamos trabalhando sobre o processo de urbanização brasileira, né? Nós estamos no capítulo 5 aí do nosso volume 2. Já estamos chegando aí na parte final dele, tá bom? Vamos falar de problemas urbanos, depois falamos sobre transportes e aí terminamos esse capítulo, tá? Mas é muito importante nós entendermos quais são esses problemas, por que eles ocorrem, quais são os principais problemas, né, que nós temos dentro das cidades aí no Brasil. Sobretudo, é importante nós frisarmos, é importante nós lembrarmos aqui que a urbanização brasileira, em sua grande parte, ela aconteceu de forma desordenada, sem planejamento, com um êxodo rural muito forte, muitas pessoas saindo do campo e indo em direção às cidades, e isso vai trazer muitas consequências para o meio urbano, né? Essa rápida urbanização do nosso Brasil. Tá? Isso vai trazer, claro, uma série de consequências, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês sabem, estou à disposição de vocês. É só me procurar, não fiquem com dúvidas, tá bom? Me procurem que a gente esclareça, seja por e-mail aí, ou seja pela live, pelos comentários do vídeo, não sei. O importante é vocês me procurarem e não ficarem com dúvidas. Não cheguem na hora da prova com dúvida, beleza? Vamos ver aqui, então, passando. Vamos deixar uma imagem de fundo, meu Deus. Olha só. A maior parte dos brasileiros hoje, eu já falei com vocês, eles residem aonde? Nos centros urbanos, já aí desde o século XX, né? Nós somos no século XXI, né? O Brasil é conhecido por ser um país urbano. A maior parte da sua população vive nas cidades. E aqui, né, como eu havia dito para vocês, a urbanização ela aconteceu de forma rápida, sem planejamento, ok? As cidades cresceram aqui no Brasil sem o planejamento, sem o devido planejamento. Elas não foram planejadas para crescer como elas cresceram hoje, tá bom? E isso, claro, vai ter umas consequências que nós vamos ver aí. Olha só, nós temos um fenômeno, eu vou até pegar minha caneta para escrever para vocês verem que esse nome é meio estranho. Nós temos um fenômeno desse de crescimento das cidades. Você vai anotar aí, que é chamado de macrocefalia. Macrocefalia. Macrocefalia urbana. Também conhecido como inchaço urbano. O que é isso? Isso é típico, pessoal, de países subdesenvolvidos, de países em desenvolvimento. Uma característica muito comum do Brasil, a macrocefalia urbana. O que é isso? É o crescimento acelerado das áreas urbanas. Então, esse crescimento de forma rápida e sem planejamento do Brasil é chamado de macrocefalia urbana. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que a macrocefalia urbana, né, ou seja, um inchaço urbano, né, nada mais é o que? O crescimento acelerado das áreas urbanas. Ok? Esse crescimento acelerado das áreas urbanas, principalmente aqui, ó, eu tenho que colocar, isso ocorre nas chamadas metrópoles, que vocês já aprenderam. Porque as metrópoles que tinham grande concentração de serviço, de infraestrutura, né, vamos dizer assim, elas começaram a receber muita gente
inchou, cresceu demais e o serviço, a infraestrutura que ela tem, não dá conta de atender toda essa população. Tá? Então, nem sempre o crescimento dessas cidades aí, esse crescimento acelerado dessas cidades, ele é acompanhado da implantação de uma infraestrutura urbana adequada e bem distribuída. Ou seja, a cidade ela tinha uma infraestrutura. Ela começou a crescer tanto que não dá conta, não acompanha, não há também um crescimento da infraestrutura da cidade, tá bom? Ela não é distribuída para todas, ela não cresce de maneira igual para todas as pessoas, tá bom? Então, a grande concentração de pessoas ocasionadas aí pela macrocefalia urbana, ela vai acabar causando alguns problemas, ela vai acabar causando o quê? Essa grande concentração ela vai acabar causando um déficit nos serviços públicos, tá? Ela vai causar, então, nós não vamos ter uma garantia dos serviços públicos, tá? E o que vai resultar em vários agravamentos dentro da sociedade, vários problemas que nós vemos na cidade hoje, nas cidades, hoje na sociedade, eles vêm desse crescimento acelerado. Por quê? A cidade recebeu muita gente, cresceu muito, mas a infraestrutura dela não conseguiu acompanhar, não conseguiu crescer da mesma maneira. E a gente pode citar aqui vários exemplos, é claro. Quer ver? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Eu posso ter, por exemplo, olha só, como as cidades vão crescendo muito, né? Eu posso ter aqui uma série de problemas, né? Uma série de infraestruturas do que as cidades não aguentam acompanhar. Alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos aqui o aumento do desemprego. Olha aí, a pessoa com a carteira assinada. E o que no Brasil hoje está uma situação assim, precária. Vocês viram aí, semana passada, a Ricardo Eletro, por exemplo, né, a empresa Ricardo Eletro, mandou 3.500 pessoas embora. É uma coisa horrorosa. Então, assim, as cidades não aguentam acompanhar, né? Não tem infraestrutura para receber esse tanto de gente. Então, aumenta o desemprego. Aumenta aqui, então vou colocar aqui, vou enumerar para ficar legal. O desemprego. Aumenta, olha aqui, ó, pai, eu quero morar naquele mundo, olha aqui, né, eles estão desse lado aqui, lá uma cidade que parece ser bem estruturada, né, então eu posso ter aqui o agravamento, né, o aumento das desigualdades sociais. Nem todas as pessoas vão ter acesso, né, a infraestrutura que existe na cidade. Desigualdade social. Eu esqueci como é que escreve. Desigualdade social. Eu vou ter que área sujeita a assalto. O que quer dizer isso? Um aumento da violência. Ok? Uma elevada violência nas cidades. O que mais eu vou ter aqui? Olha aqui, assim, vou arredar aqui essa imagem minha. Essa imagem quer dizer duas coisas. Tem um catador aqui de lixo e tem aqui até uma pessoa aqui, ó, um cara com Uber Eats aqui, né, um entregador de comida aqui. Essas pessoas que não têm direito a nada, né, elas não têm carteira assinada, não têm direitos trabalhistas. Eu vou ter aqui, ó, os chamados subempregos nas cidades. Será que eu tenho mais problemas de uma infraestrutura precária nas cidades, advindas de uma macrocefalia? Tenho, né? Quer ver? Vamos mais? Por que não está passando? Olha aí. Ixi, tem muita coisa. Conservação de vias. Olha essa rua aí toda desburacada. Isso tudo são problemas que a gente vê nas cidades aí, né? Conservação de vias. Olha essas crianças tendo aula aqui, ó. E tem problemas, falta de verba para educação, para o transporte público. Só andam lotado, quase não tem transporte público. Eu tenho problemas aqui relacionados aqui à limpeza urbana. Isso tudo são problemas de um crescimento rápido, desordenado de uma cidade.
Olha essa imagem aqui embaixo, que está muito comum hoje em dia no Brasil. Falta verbo o quê? Para a saúde. Então, percebam, pessoal, que eu tenho muitos problemas, né, relacionados a esses locais no qual nós tivemos uma grande concentração de pessoas, no qual nós não vamos ter mais a garantia dos serviços públicos, né, resultando no agravamento de vários problemas na cidade, já que a infraestrutura dela não vai conseguir crescer, não vai conseguir ser bem distribuída para todos, tá bom? E nesse contexto aí, tá? Nesse cenário, eu tenho que pensar, a terra urbana, já que ela não é bem distribuída para todos, a terra, né, dentro da cidade, ela passa a ter diferentes valores. Por quê? Áreas onde eu tenho os equipamentos, infraestrutura urbana melhor, que eu tenho maior oferta de serviços, elas começam a ser super valorizadas em comparação com áreas que não têm tanto serviço, que acabam sendo o quê? Subvalorizadas. Estas áreas que são supervalorizadas, que têm equipamentos urbanos bem estruturados, que têm oferta de serviços bem estruturados, nós chamamos de áreas centrais. E essas áreas que não têm esses serviços urbanos, nós chamamos de periferias. São essas as periferias das cidades, porque elas não têm essa infraestrutura, elas não têm essa oferta de serviço como as áreas centrais, ok? Então, pessoal, e nem todas as pessoas vão ter acesso a essas áreas centrais. Não é verdade? Nem todas as pessoas têm acesso a esses espaços, ok? Por quê? A ocupação dessas áreas centrais, ela está associada, ela é conhecida por um fenômeno que é chamado de gentrificação. O que é isso? Quando existe uma valorização imobiliária da área urbana, ou seja, essa área central, existe uma valorização urbana daquele local. São todas as pessoas que conseguem, então, comprarem uma área que seja valorizada? Não. Então, de certa forma, abre aspas, as pessoas que não têm condição de comprar esses locais que são valorizados, imóveis em locais valorizados, elas são expulsas, né, vamos dizer assim, elas acabam expulsando essas pessoas que não têm condição para áreas periféricas, tá bom? Então essas áreas vão cada vez concentrando mais renda e essas áreas periféricas cada vez concentrando menos renda. E é daí, deste contexto, que surge o que nós chamamos, né, na sociedade aí, da segregação espacial. Olha essa imagem aí. Essa imagem é do mesmo lugar, tá? Não é um recorte que foi feito e colado lado a lado, não. Isso é uma imagem aqui, ó, de um local, né, que tem um muro dividindo aí. A segregação espacial. Ou seja, vou escrever aqui em cima para vocês. Segregação segregou os espaços. Quer dizer, a segregação espacial, ela faz referência aí à exclusão de grupos sociais. Este grupo aqui, desse lado aqui esquerdo aqui da minha tela, está excluído deste lado aqui da minha tela. Tá? E essa segregação espacial, ela se refere aí o quê? À ocupação territorial, onde as áreas centrais, como eu falei com vocês, elas são reservadas aos grupos o quê? De renda mais elevada, tá bom? E as áreas periféricas são direcionadas aí às pessoas que têm menos renda. Pessoal, pra vocês terem uma ideia disso que eu estou falando com vocês, aproximadamente no Brasil, em 2010, os dados do IBGE, os últimos dados nós temos, 11,4 milhões de pessoas, o que equivale a cerca de 6, 7% da nossa população, vive em
aglomerados subnormais. Essas casas aí ao lado, essas casas aqui, ó, essas casas aqui são chamadas de aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais são habitações irregulares, são casas consideradas irregulares. Muito conhecido aí o que nós chamamos de favelas. Tá bom? E a maioria desses aglomerados, dessas casas aí, elas se localizam em regiões metropolitanas. Em regiões o quê? Limites à grande metrópole. Tá bom? E essas regiões, geralmente essas ocupações, essas pessoas, esses aglomerados subnormais, né, essas construções irregulares, elas estão localizadas em áreas de risco, né? São áreas geralmente são sujeitas a alagamento, porque são próximas a rios, são próximas a córregos, elas são sujeitas aí a desmoronamentos de encostas, devido a elas estarem em áreas de declividade, né, o relevo ser muito íngreme, tá? E aí existe o deslizamento de terra, porque retirou a cobertura vegetal, por exemplo, e o peso da casa faz o morro descer, ok? Então essas casas, né, essas habitações subnormais, esses aglomerados subnormais, são um problema também oriundo da segregação espacial que nós vivemos no Brasil, muito comum no Brasil, tá? E a formação desses aglomerados subnormais é consequência aí dos fatores como o intenso crescimento urbano. Começou a crescer demais, como eu falei com vocês, não tem infraestrutura, a desigualdade de renda não faz com que as pessoas tenham acesso, tenham condição de comprar casas, né, nos mesmos locais, o alto custo dos imóveis em alguns determinados locais. Eu tenho também o intenso êxodo rural, né, a saída das pessoas do campo em direção à cidade. Chega lá, tem casa para todo mundo? Não tem, elas acabam ocupando essas áreas, tá? Então são muitos os fatores que vão explicar aí, né, o surgimento dos aglomerados subnormais. E é claro que não só esses problemas sociais que existem dentro do meio urbano, existe também a degradação ambiental. Então existem nos centros urbanos diversos tipos de poluição. Eu tenho contaminação dos cursos d'água, em virtude aí de captação mal feita de água, ou quando não é feito tratamento de esgoto, né? Então é mandado, por exemplo, olha aqui essa imagem aqui, olha, é mandado o esgoto sem tratar para os cursos d'água. Então eu tenho uma poluição, né? Uma contaminação dos cursos d'água. Quando existe uma coleta insuficiente dos resíduos, do lixo, quando ela é inapropriada. Eu tenho, olha aí, por exemplo, a retirada, o desmatamento de várias áreas verdes, né? De várias áreas da nossa cidade. Eu tenho a emissão de gases aqui, ó, de queima. Isso aqui é São Paulo. Olha aqui, olha, a emissão de gases aqui, olha, de queima de combustíveis fósseis, né, que vão acabar contribuindo para a poluição do ar, tá bom? Eu tenho, olha só, então aqui, olha, contaminação dos cursos d'água aqui, ó, sem tratamento a água aqui, ó, o lixo sendo lançado direto no esgoto, a poluição do ar. Será que eu tenho mais? Olha essa imagem aqui, a poluição visual, né, a poluição visual, que é um problema muito grande nas cidades, né? O excesso de propagandas, divulgação de produtos, de serviços, né? Então as placas, as faixas, né? Os cartazes, os outdoor, né? Os outdoor colocados em locais inadequados, eles acabam contribuindo para aumentar a poluição visual, dá um aspecto que está suja a cidade, né? Olha só, uma sujeira no ar, na paisagem. E você vendo isso todo dia, uma pessoa que tem que sair todos os dias do trabalho, acorda cedo, volta tarde, pega o ônibus cheio, fica presa num congestionamento, engarrafamento, né? Aquele trem todo, isso aí acaba aumentando o que? O nível, provoca um nível de estresse na pessoa, né? Estresse na população, reduz a qualidade de vida das pessoas, né? Então a poluição visual, nós temos a poluição sonora, o barulho cada vez maior de caminhão, de ônibus,
de carro, de fábrica, né? E isso tudo diminui a nossa qualidade de vida. Isso é uma degradação ambiental, tá bom? Nós temos também aí, olha só, são formados nas cidades, né? Porque as cidades são altamente industrializadas, as cidades são impermeabilizadas, né? Ou seja, quase não tem cobertura vegetal mais nas cidades. Eu tenho um fenômeno que forma nas cidades chamadas ilhas de calor. O que é isso? Ilhas de calor na cidade consiste no aquecimento anormal das áreas que tem muitas construções, tá? Por quê? Eu não tenho cobertura vegetal para poder amenizar a temperatura. E como os prédios, o concreto, o asfalto, ele absorve muito o calor do sol, né? Essas áreas ficam mais quentes, tá? Por isso que o centro da cidade de Belo Horizonte é muito quente, né? Você vai nas áreas onde tem muitos prédios, tem poucas áreas, fica mais quente, tá? Um outro fenômeno que acontece muito em grandes cidades, é um problema ambiental, é a chamada chuva ácida. A chuva ácida, ela é formada o quê? Pela combinação do excesso de gases poluentes, tá? Como enxofre, o óxido de nitrogênio, né? E esses gases que são emitidos por fábricas, por indústrias, eles se misturam com as moléculas de água na atmosfera e vão dar efeito aí para a chuva, um efeito corrosivo, né? E aí quando essa chuva ácida cai, ela destrói monumentos, né? Estátuas, marquis de prédio, tá? Elas vão destruir formações vegetais, ela vai detonar todas as folhas das árvores, tá? A chuva ácida, ela polui o solo, ela polui a água, tá bom? Então ela é um problema muito grande das cidades. E eu tenho também, claro, os resíduos sólidos, né? O lixo que nós produzimos, e não é pouco, tá? O resíduo sólido aí que representa um grave problema urbano, tá? Em razão do grande volume que nós produzimos de lixo e do que é descartado todos os dias. O lixo, o resíduo, ele pode ser fonte de doenças, tá? Ele pode ser aí fonte de contaminação do solo, da água, ele pode entupir as redes de drenagem, não é verdade? E acabar ocorrendo aí inundação quando ele entope essas redes de drenagem. E encontrar uma destinação, um local para colocar o lixo dentro de uma cidade, né, é um desafio muito grande para o governo, né, porque não pode se jogar o lixo em qualquer lugar, né? Os governos, eles têm que criar locais adequados, né, que são chamados de aterros, né, aterros controlados para depositar o lixo. E não é qualquer local que deve se colocar isso, é difícil achar. Hoje na nossa sociedade também, além desse lixo do resíduo convencional, nós estamos criando muito lixo também eletrônico, né? E o lixo eletrônico, quando ele é eliminado, quando ele é descartado de forma inadequada, ele também causa muitos danos ambientais, peça de computador, pilha, né, bateria de notebook, porque muitos materiais eletrônicos eles apresentam muitos metais pesados, né? E isso contamina muito o solo e a água. Tá legal, pessoal? Então, essa foi nossa aula aí de alguns exemplos dos vários problemas urbanos que nós temos no Brasil. Tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou à disposição de todos. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!